Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, neste último devocional do ano, e hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 105. Temos uma leitura base, que é o versículo 1, em que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Este salmo começa com uma convocação clara: agradecer, invocar e anunciar. A fé bíblica não é silenciosa e nem passiva, mas ela se expressa e ela se comunica. O salmista chama o povo a lembrar dos feitos do Senhor, das maravilhas e dos juízos da sua boca. A memória aqui não é nostálgica, ela é ativa. Lembrar é um ato de fé. Querido, quando a igreja esquece o que Deus fez, ela perde força e ela não avança. A lembrança das obras do Senhor renova a confiança no presente e fortalece a esperança no futuro. O Salmo destaca que Deus é fiel à sua aliança. Ele não governa por improviso, mas por promessa. E a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó atravessa gerações. O número dos fiéis era pequeno, mas a fidelidade de Deus era grande. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu, mesmo quando o cenário parece desfavorável. A fidelidade divina não depende da força humana, mas da palavra que Ele mesmo empenhou. O salmista ele lembra que o povo era pequeno, estrangeiro, vulnerável, mas mesmo assim Deus os protegeu e repreendeu reis por causa deles. Essa parte do salmo revela que a segurança do povo de Deus não está em números, mas na mão do Senhor. Não está no poder deles, no recurso que eles têm, mas na mão do Senhor. Quando a gente entende e quando percebemos nossa fragilidade, podemos descansar na força do nosso Deus. O cuidado divino se revela com mais clareza quando a gente reconhece a nossa dependência dele. O Salmo ele entra na história de José. Deus permitiu a fome, permitiu a prisão, permitiu a injustiça, mas ele estava conduzindo todo o processo. José ele foi ferido, acorrentado, provado, porém cada etapa fazia parte de um plano maior. O que parecia atraso era preparação. Nem todo sofrimento é sinal de abandono. Muitas vezes Deus está usando caminhos difíceis para nos posicionar em lugares de propósito. O Salmo relembra o crescimento do povo no Egito, a opressão e depois a poderosa libertação. As pragas, os sinais, os prodígios, tudo aponta para um Deus que age na história. O mesmo Deus que permitiu a permanência no Egito também foi o Deus que abriu o caminho para a saída. Querido, Deus sabe quando é tempo de permanecer e quando é tempo de se libertar. Nenhuma opressão dura além do limite estabelecido pelo Senhor. E o Salmo termina lembrando o cuidado no deserto. A nuvem, o fogo, o maná, a água da rocha. Deus não apenas liberta, Ele sustenta no caminho. Tudo isso tinha um propósito final, para que guardassem os seus estatutos e observassem as suas leis. Libertação sem obediência gera ingratidão. Milagres sem aliança gera esquecimento. A fidelidade de Deus na história nos chama a uma resposta no presente: obediência, gratidão e confiança. Salmo 105 nos ensina que a fé cresce quando a memória é bem cuidada, quando a gente não se esquece daquilo que Deus fez. Deus é fiel às promessas, Ele governa os processos, Ele liberta no tempo certo, Ele sustenta até o fim. A história não é um conjunto de acasos, mas é a prova da fidelidade do nosso Deus, querido. Que você se lembre de tudo que Deus fez nesse ano de 2025 e que a tua fé seja fortalecida para viver o sobrenatural do nosso Deus na sua vida, na sua família, na sua história em 2026. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, obrigado por esse ano, obrigado por tantas reflexões que o Senhor nos permitiu. Pedimos que o Senhor nos ajude a não nos esquecer dos teus feitos, Pai. Que o Senhor avive em nós a memória das tuas promessas, da tua fidelidade. Que o Senhor nos ensine a confiar quando o caminho é difícil, sabendo que o Senhor governa sobre todas as coisas e que nada fugiu do teu controle. Que a nossa vida seja uma resposta de gratidão. Que possamos viver esse último dia de 2025 cheio da sua presença, gratos e cheio de expectativa do que o Senhor vai fazer amanhã, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.